tradição é tradição, futebol é nacional. Segunda-feira, 26 de setembro de 2022. Sejam bem-vindos, boa noite, no ar, no Mundo da Bola. Me amarro nesse timão, que joga com coração, que veste a camisa legal. É o povão do sul a norte, ligação, sou mais forte do esporte. Com os trabalhos técnicos do Carlito Gondim e a produção do Wagner Gomes, a gente começa falando sobre a Série C do Campeonato Brasileiro, que teve definições importantes no final de semana. Bruno Mendes. Muito boa noite, meu amigo André Marques. Um abraço para você, para todos os ouvintes ligados nesse programa no Mundo da Bola. Eu sou o Andrezão, tivemos a definição aí dos times que subiram para a Série B do Campeonato Brasileiro em 2023, São Paulo volta a colocar duas equipes na Série B, aliás, mais duas equipes, né? Mirassol e Botafogo de Ribeirão Preto, e duas equipes nordestinas, o ABC e o Vitória. A grande decepção, me parece, para os torcedores foi exatamente Figueirense e Paysandu. Fizeram boas campanhas na primeira fase, das duas equipes, não só Figueirense, como também o Paysandu, e acabaram ficando pelo meio do caminho. O Paysandu tinha uma última partida em casa contra o Vitória, acabou realmente falhando, e o Figueirense, que é uma equipe tão tradicional em Santa Catarina, vai realmente ter que amargar mais um ano de Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol. Mas enfim, Mirassol, Botafogo de Ribeirão Preto, ABC e Vitória, esses times estão de volta à Série B. O negócio agora é o seguinte, Andrezão, é se reestruturar para permanecer, não só permanecer na Série B como primeiro objetivo, mas como também já depois começar a vislumbrar a Série A do Brasileirão. Tá certo, Terezão? Forte abraço pra você e pra todos os ouvintes. Segue ligados nesse programa no Mundo da Bola. Perfeito, valeu, Bruno Mendes. Liga das Nações da UEFA, jogos de hoje. A Liga A, né, que é no caso a primeira divisão. Grupo 3, jogaço de bola em Wembley, Inglaterra 3, Alemanha 3. A Inglaterra saiu perdendo por 2-0, virou o jogo e tomou um gol no final na falha do goleiro. E a Itália venceu fora de casa, a zebra Hungria, 2-0 Itália. Com esse resultado, a Itália vai para a fase semifinal da UEFA Nations League, a Liga das Nações da Europa. Pela Liga B, o grupo 3, a Finlândia fora de casa venceu o Montenegro 2-0 e a Romênia jogando em casa goleou a Bósnia 4-1. Liga C, grupo 4, a Geórgia jogando em Gibraltar venceu por 2-1 e a Bulgária também jogando fora de casa na Macedônia do Norte venceu por 1-0. Liga D, grupo 2, Estônia 4, São Marino 0. Então, resultado também da Liga D, que é a quarta divisão, né? E amanhã outros jogos importantes. Pela Liga A, grupo 2, Portugal, Espanha, Suíça e República Tcheca. Pela Liga B, grupo 1, República da Irlanda e Armênia, Ucrânia e Escócia. Liga B, grupo 2, Albânia e Islândia. Liga B, grupo 4, Noruega e Sérvia, Suécia e Eslováquia. Liga C, grupo 2, Grécia e Irlanda do Norte, Kosovo e Chipre. São jogos de amanhã, portanto. Lembrando que na Liga A, que é a primeira divisão a mais importante, a Croácia já está na fase semifinal, assim como Itália e Holanda. Amanhã, Portugal ou Espanha, uma das duas, vai chegar também para a fase semifinal. E o Atlético Mineiro precisa reencontrar o caminho das vitórias e recebe o Palmeiras na quarta-feira. Jogo que terá a transmissão da Rádio Nacional a partir das 9h30 da noite. Comigo, com o Mário Silva, com o Maurício Costa, com o Bruno Mendes e toda a seleção nacional do rádio. Já anote aí ou deixa um alarme no seu celular para quarta-feira, 9h20 da noite, começando o show de bola nacional. O único jogo da Série A do Campeonato Brasileiro nesse fim de semana foi a goleada do São Paulo sobre o Avaí, 4-0. Após o jogo, o técnico Rogério Ceni comentou sobre a partida e explicou a preparação para a final da Copa Sul-Americana. Logicamente é importante a vitória, apesar de algumas falhas, de alguns erros em construção de jogo, mas vai ser importante também a referência desses erros para a gente trabalhar em cima durante a semana, em cima das características também do próprio Del Valle. Acho que vai ser uma semana importante de treinamentos, trabalhar com uma vitória é sempre mais
prazeroso. Ir a 37 pontos para a gente nesse momento, essas 2 vitórias sobre Ceará e Avaí nos tiram de uma zona desconfortável nesse momento. Então a gente consegue ter a oportunidade de se concentrar única e exclusivamente na Sul-Americana. Eles descansam amanhã. Terça, quarta, quinta e sexta nós nos preparamos trabalhando única e exclusivamente em cima do Independente Del Valle para tentar fazer o melhor jogo possível, né? Não teremos essa atmosfera, que é uma coisa importante para a gente, jogar com essa atmosfera, por mais que tenham torcedores são paulinos, mas nós sabemos que não vai ocupar mais do que 20, 30% da capacidade do estádio, porque é impossível, nem logística para isso tem, nem hotel para isso tem, então é impossível, não há nem voos para que isso aconteça, é impossível, mas nós temos que levar na memória todo esse carinho do torcedor e a gente fazer com que dentro de campo a gente tenha essa mesma sinergia que a gente tem nos jogos no Morumbi com a presença desse torcedor, levar para dentro de campo e saber que é o maior presente que eles podem receber nos últimos 10 anos. Então é uma grande responsabilidade, mas também um enorme prazer você estar numa situação como essa. Sábado, 5 da tarde, horário de Brasília, portanto, em Córdoba, na Argentina, no estádio Mário Kempes, São Paulo, Independente Del Valle, vale o título da Copa Sul-Americana. São 6h52 no horário de Brasília, tá na hora do... Momento Estádio. Com Wagner Gomes. Brasil tem boa participação na Copa do Mundo de Ginástica Artística de Paris. O brasileiro Caio Souza venceu a prova das barras paralelas e ficou em segundo lugar no salto sobre a mesa. A campeoníssima Rebeca Andrade ficou com a medalha de prata nas barras assimétricas. No primeiro campeonato mundial de handebol em cadeiras de rodas, realizado no Egito, a seleção brasileira venceu a competição sem perder para ninguém. A modalidade foi criada pelo Brasil em 1993. O Brasil venceu o Egito na final por 2-1. A Eslovênia ficou com a terceira posição. As equipes são mistas e a modalidade ainda não faz parte dos Jogos Paralímpicos. O primeiro Mundial abre uma possibilidade de inclusão nos Jogos Paralímpicos de Los Angeles 2028. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Wagner Gomes. E a seleção feminina de vôlei venceu hoje o jogo contra a Argentina no Campeonato Mundial. 3-0, parciais de 25-19, 25-13 e 25-21. O próximo compromisso é mais uma vez contra uma equipe sul-americana. Brasil e Colômbia jogam na quarta-feira, às 10 horas da manhã, no horário de Brasília. Uma vitória da seleção garante a classificação para a segunda fase. Voltando a falar de futebol, o Goiás, que vem fazendo uma boa campanha no Brasileirão, encara o Botafogo, quarta-feira, 9h45 da noite. Rafael Monteiro. O Botafogo visita o Goiás nesta quarta-feira na 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada no estádio Ailê Pinheiro às 9h45 da noite. O esmeraldino vem mostrando superioridade nos últimos 13 anos jogando em casa. Neste período, goianos e cariocas se enfrentaram 6 vezes, com 5 vitórias do esmeraldino e um empate. A última vez que o Botafogo venceu o Goiás foi em 2009. Na ocasião, os alvinegros venceram por 3-1. Com gols de Jobson, Vitor Simões e André Lima. Já Amaral descontou para a equipe goiana. Sobre os 2 próximos confrontos dentro de casa, Botafogo e Fortaleza, o lateral direito Maguinho fala sobre a importância deles para a continuidade do esmeraldino na competição. Esses 2 jogos em casa, mas a gente primeiro tem que pensar somente no Botafogo, como você mesmo disse, né? E depois no Fortaleza. Mas a importância é a mesma que vai ter ao longo da temporada, né? Os jogos, jogo a jogo. O importante é a gente tá sempre pontuando para conquistar o nosso primeiro objetivo, que é os 45 pontos. Já o meia Gabriel Pires, mesmo jogando fora do Rio de Janeiro, espera contar com o apoio dos torcedores alvinegros. Então, isso é importante, né? A gente tá aproximando a torcida mesmo fora do Rio de Janeiro. Isso é muito bom, sentir o carinho deles em outros estados. Isso aí é muito bom, tanto para nós quanto para eles, né? Porque a gente vai lá jogar 1 ou 2 vezes no ano, então isso é muito bom. E a gente sentir que aqui a torcida do Botafogo é grande, é espalhada pelo Brasil inteiro, então é bom ter esse carinho deles perto até fora. O Goiás é o 9º colocado com 37 pontos. Já o Botafogo tem 34 e ocupa a 11ª posição. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
6h55 e na última sexta-feira, todos sabem, o Brasil venceu Gana 3-0. E amanhã acontece o último amistoso antes da Copa do Mundo, será contra a Tunísia, às 3h30 da tarde, no Stade de France, em Paris. O técnico Tite fará novos testes antes de definir a listagem final para a Copa do Catar, que começa em novembro. O Brasil estreia na Copa no dia 24 de novembro, 4 da tarde, contra a Sérvia. A provável escalação da seleção brasileira para amanhã: Alisson no gol, Éder Militão, Thiago Silva, Marquinhos e Alex Telles, Casemiro, Lucas Paquetá e Neymar, Vinícius Júnior, Rafinha e Richarlison. Existe a possibilidade do Tite também escalar o Fred no meio-campo e aí tirar o Vinícius Júnior, mexer no sistema defensivo. Enfim, o Tite vai definir aí, vai fazer testes. 6h56, quem tá empolgado pra caramba é o torcedor do Bahia. Afinal de contas, o Bahia vai se transformar em SAF e a oferta do Grupo City é bastante alta, cerca de R$1 bilhão por 90% da SAF do Bahia. E o Márcio Guedes comenta pra gente. Boa noite, Márcio. Boa noite, os amigos da Rádio Nacional. Olha, temos mais é que saudar o Bahia por estar agora com a SAF administrando o clube. O Bahia tem uma torcida imensa, um potencial pouco aproveitado, sempre mal administrado, e agora certamente com a SAF, inclusive um acordo com o Manchester City, vai ter melhores condições de sobrevivência. Estão falando aí que a coisa é feita só para revelar valores, revender, não é para ganhar título. Não acredito nisso, porque uma coisa tem a ver com a outra. Você tem que disputar título, estar numa boa situação e ficar, evidentemente, dentro do mercado de compra e venda dos jogadores, como até o próprio Flamengo, que não tem SAF, faz. Agora mesmo, um site aí, o UOL, voltou a falar mal da SAF do Botafogo, que não está sendo transparente, que o CEL já foi afastado, que tem coisas aí trabalhistas e da parte administrativa não muito claras. Parece que existe uma má vontade com essa nova fase do futebol brasileiro. E o pessoal esquece que antes a coisa era catastrófica. O Botafogo, por exemplo, devia milhões, não sabia o que fazer com o clube, atrasando tudo, uma coisa absolutamente de impossível administração. Agora a coisa está muito mais certa, muito mais correta, salários em dia, futebol fazendo contratações. Agora é claro que nessa mudança muita coisa ainda tem que ser avaliada em relação a cobradores, em relação aos buracos que ficaram de tantos anos de má administração. Mas o certo é que para muitos clubes do futebol brasileiro, eu diria até a maioria, a SAF é a única saída, como já aconteceu com o Cruzeiro, com o Vasco. Cada uma delas vai ter seus problemas específicos que o tempo vai consertar ou não. E se não consertar, vem outra SAF. Não tem jeito. O profissionalismo do futebol exige isso. Parabéns ao Corinthians, campeão brasileiro de futebol feminino. No sábado conseguiu uma vitória importante, imponente no Itaquerão, 4-1 sobre o Internacional, mais um título do Corinthians no Brasileirão Feminino. E o Internacional, parabéns também, chegou na final pela primeira vez no profissional. Na base, o Inter é muito forte, as gurias coloradas. No Sub-20, parabéns ao Palmeiras, venceu justamente o Corinthians. 1-0 ontem na decisão, também no Itaquerão, gol marcado pelo Hendrick, a jovem promessa do Palmeiras e do futebol brasileiro. Um chutaço de fora da área no cantinho, um golaço, Palmeiras campeão brasileiro Sub-20. Pra gente fechar, hoje tem Série B do Campeonato Brasileiro, um jogo apenas, CSA e Tombense, 8 da noite. Caso vença, o CSA iguala o número de pontos do 16º colocado, que tem 35, mas vai continuar na 17ª posição, portanto abrindo o Z4, mas sem ficar distante da Chape, que é justamente a 15ª. E o Tombense segue acreditando ainda, mesmo que distante, no acesso à Série A. Jogão de bola, CSA e Tombense às 8. Valeu, gente. Fechando no Mundo da Bola. Amanhã tem mais, sempre às 6h45 da noite. Um abraço. Tchau. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.